A paz do Senhor. Uma contenda, ou uma briga, uma avença, uma discussão, ou até mesmo uma discórdia entre dois crentes, sejam entre pastor e pastor, ou pastor e membro da igreja, isso é feio, não deve acontecer. Isso é um péssimo testemunho para o Evangelho de Cristo. Dias atrás, um pastor amigo meu entrou em contato comigo dizendo: olha, irmão Fabiano, aquele pastor lá, o nosso amigo, ele fez isso e isso, e eu não gostei do que ele falou, do que ele publicou a meu respeito, e amanhã mesmo eu vou ir na justiça, eu vou levar ele para a justiça, eu vou processar ele. E aí eu falei para ele: irmão, não faça isso, é feio você levar um outro irmão crente em Jesus Cristo, levar perante os incrédulos. Está na palavra, não faça isso. Busque se entender com ele, vá até a casa dele, converse, vê o que aconteceu entre vocês, se perdoem, fiquem de boa, fiquem de paz. Mas não faça isso, não leve o teu irmão perante a justiça, não processe o teu irmão, porque isso está na palavra. E eu vou ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 6. Olha só o que Paulo disse: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. Então, isso é feio, irmãos, o que está acontecendo, ou o que já aconteceu. Um irmão levar outro irmão perante a justiça dos homens ímpios. Um irmão, um cristão, um crente em Jesus Cristo, querer processar outro irmão. Eu não sei se ele fez isso, se ele levou em frente essa decisão que ele tinha tomado. Só sei que isso não pode acontecer. Se já aconteceu, lamentável. Agora, se já aconteceu assim com outros irmãos, é lamentável. Então eu quero trazer através desse vídeo a cautela que devemos ter, os crentes. Hoje, muitas das vezes, qualquer coisinha que acontece entre dois crentes, um dos dois quer levar o outro na justiça, quer processar por causa disso, daquilo, alegando isso ou aquilo lá. Então isso é feio. Então aqui, como eu acabei de ler na palavra, você tem que se acertar com o teu irmãozinho e ficar de boa com ele, ver a pendência entre vocês dois, e procure se acertar, se entender, fique de boa, fique de paz, mas não processe o seu irmãozinho. Não vá perante a igreja, perante os incrédulos, a justiça dos incrédulos. A Bíblia nos fala que você deve procurar se acertar com o teu irmãozinho, e até mesmo com outros irmãos da igreja, como testemunha, e procurar uma solução e vocês saírem de boa, concordarem com a tal situação, e não ficarem brigados ou criarem inimizade, uma discórdia, ou até mesmo um ficar com raiva do outro. Amém? Então isso, infelizmente, tem acontecido com muitos crentes ultimamente em nosso mundo. Então, as passagens que eu vou ler aqui nesse vídeo, e vou comentar um pouco sobre elas, todas essas passagens eu joguei para esse pastor que estava querendo processar o seu outro amigo pastor. Aí eu disse para ele: irmãos, leia esses versículos aqui, eu sei que você já tem o conhecimento, mas você não está querendo colocar em prática. Só conhecer e não colocar em prática, para Deus não funciona. Então, irmão, leia aqui com carinho, e medite no que eu estou te falando e no que a palavra está dizendo, e vá procurar se acertar com o teu irmãozinho. O que aconteceu entre vocês, eu não sei, é só vocês e Deus que sabe. Então se acertem, mas não faça isso, não leve o teu irmão perante a injustiça dos incrédulos, a justiça dos incrédulos, perante os incrédulos, entende? Busque se acertar com o seu irmãozinho. Eu vou ler Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, o que Jesus falou aqui, se você tem algo contra o teu irmão, não adianta você ofertar para Deus,
Porque essa tua oferta para Deus não vai valer nada. Deus não vai aceitar a tua oferta, o teu sacrifício. O que Deus quer que você faça é que você busque se reconciliar com o teu irmão, como eu falei antes, buscar se entender com ele, se perdoarem, se preciso for, e ficarem de boa. Aí sim você pode fazer teu sacrifício ou a tua oferta para Deus e Deus vai aceitar. Eu vou ler Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, olha só o que Jesus falou, o que eu acabei de falar, que você tem que procurar se entender com o teu irmãozinho, e se ele não querer te ouvir, não querer aceitar as desculpas, não querer te perdoar, e levar em frente o processo que ele quer fazer, que ele quer processar você por algo que aconteceu entre vocês, então, você, perante Deus, você pode ficar tranquilo. Agora, ele não vai ser nada bom, essa atitude que ele está tomando perante os olhos de Deus. Porque daí ele será considerado por Deus como um gentil e publicano. E isso não será nada bom. Então, pastor, ou irmão, você que tem algo contra outro irmãozinho teu, busque se acertarem, busque se entenderem, se perdoarem, ficarem de boa, ficarem em paz. Amém? E você, pastor, que de repente, o irmãozinho que não quer se entender, perdoar o teu irmãozinho por algo que ele fez, ou falou, ou publicou a teu respeito, ou te caluniou, ou deixou de fazer, ou não pagou certinho a sala onde você tinha alugado para ele pregar o evangelho, enfim, não importa o motivo. Se você não perdoar, não ficar de bem, não vai ser nada bom para você. Deus está te olhando com olhos de reprovação. Então, cuidado com as inimizades, com as discórdias ou com as contendas, porque elas te impedirão de entrar no reino dos céus. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Então, uma desavença, uma discórdia, uma inimizade, uma briga, uma contenda entre 2 crentes em Jesus Cristo é um péssimo testemunho para a igreja de Cristo e também para os incrédulos. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, o segredo do sucesso é, como eu falei antes, é você procurar estar em paz com todos os homens. É você evitar ter inimizade ou uma discórdia, uma contenda por causa disso ou por causa daquilo com outro irmãozinho em Cristo Jesus. Amém? O segredo do sucesso é você estar de bem com todos os homens. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você não tiver paz com algum irmãozinho teu, seja pastor ou não, mas é um crente em Jesus Cristo, e você gerou uma inimizade, ou uma discórdia, uma contenda, ou uma briga, ou uma desavença entre vocês, e se vocês não procurar reverter isso aí, e procurar se acertarem, se reconciliarem, e viverem em paz, se vocês não fizerem isso, vocês não verão o Senhor. É o que está na palavra, o que eu acabei de ler. Amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, cuidado, vocês, principalmente que são cristãos, que são crentes em Jesus Cristo, cuidado com as discórdias, as desavenças, as brigas, as contendas. Amém?